já trouxe ela na sede. Tenho falado muito com o pastor Jacques sobre isso, nós temos falado muito sobre isso. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos vai dando por responsabilidade. Quero falar um pouquinho sobre santificação. Trouxe ela na sede, mas não é a mesma coisa, que é o Espírito Santo de Deus. A gente fala muito, 1 Tessalonicenses. Aí eu quero dar mais um pouquinho de continuidade no que eu comecei aqui. Eu fui querendo entrar, mas hoje a gente já está determinado, é assim, dá sede mesmo, é isso mesmo. E feliz é ele que quer mesmo. Amém, irmãos? Todos acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eita glórias. Irmãos, é bem importante você entender de algumas coisas. Igual eu estou falando com vocês, eu não posso chegar aqui e ministrar igual a ministração, porque o Espírito Santo de Deus ele vai conduzir de acordo com o que o pastor já anota. Vai lá e na hora de ministrar para vocês. Pode até ele, mas o Espírito Santo vai pegando as palavras, vai empurrando, não tem galera. É bem. Qual que é a vontade de Deus e qual que é o desejo de Deus para mim e para a sua vida? Para ter a salvação, você precisa de uma coisa chamada santificação. Nós temos que entender que já tem algumas promessas de Deus, e essas promessas não vão fugir de mim e de você, não tem como fugir. É elas que vêm atrás da gente. Às vezes a gente talvez tenta fugir delas, acertar a colocação bem assim. Elas vêm atrás da gente, porque Deus já destinou que nós vamos comer o melhor desta promessa. Você não precisa correr atrás do melhor carro, melhor casa, melhor dinheiro, porque isso Deus faz prosperar na tua vida. Estou dando um exemplo assim bem, ó, tá vendo? Nossa, já vai diferente lá da 7 anos. Mas Deus nunca abandonou Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Se você ler o contexto da história, você vai ver que seu tio Labão tinha gado. Os gados dele brancos. Se os gados dele eram brancos, macho e fêmea branco, os filhotes iam nascer como? Como é que iam nascer os filhotes dele? Nascer branco, irmão. Nascer branco. Então, estou falando assim com os irmãos verem como é que funcionam as coisas. Aí Deus não vira para Jacó e fala com Jacó. Você vai pegar algumas varas lá, pica a vara, na hora que limpa a vara e coloca no puxo. Toda vez que a fêmea vai para parir, era para ele colocar as varas lá, que monte de vara. Vai você ver. Aí nascia tudo, por quê? Porque Labão tinha feito um trabalho. Labão era trapaceiro. Jacó não era trapaceiro, não era de ator, já veio de uma família de trapaceiro. Você tem que largar aquele tipo de vida. A verdade, infelizmente, é essa, que os nossos pais lá atrás nos ensinou. Se você for olhar o homem fora, ele acha que é só passar a perna um no outro, que ele está ganhando, mas não dá. É trapaça em cima de trapaça, está errado, irmão. Não adianta você trapacear, que você não vai conseguir levar nada, pastor. Não adianta eu querer trapacear, que nós não vamos conseguir levar nada. Ninguém ganha vantagem nessa terra quando você tem o outro lado que está nas mãos de Deus. Então ninguém vai trapacear você, porque você está na mão de Deus. Aí o que acontece? Jacó pega e fez igual Deus falou. Mas Labão falou: todo animalzinho que nascer malhado ou salpicado é seu. Os brancos é meu. Macho e fêmea é branco, que qual vai ser o filhote? Branco. Depois que Deus mandou colocar a varinha lá, Jacó fez aquilo que Deus mandou, só nascia salpicado. Chegou a ponto do gado de Jacó ser maior do que o gado do seu tio Labão, imensuravelmente maior. Ele trabalhou 15 anos de graça?
falou, não, vou te recuperar tudo, meu filho. Olha para o seu irmão e fala, Deus vai te recuperar tudo. Fala para o seu irmão, Deus vai te recuperar tudo. Todo aquele tempo gafanhoto, migrador, cortador, destruidor e devorador tentou tirar de você, o nosso Deus vai restituir. Amém. O nosso Deus vai te dar agora. O nosso Deus, Ele falou que você vai comer o melhor nessa terra. O crente, na verdade, é uma coisa até meio assim complicada. Vamos falar com vocês. Nós somos folgados. Fala para o Senhor, você é folgado. Você é vivido. Você é espaçoso. Aí você fala, mas por quê? Vou te explicar um pouquinho. Nós moramos nessa terra, vivemos nessa terra, comemos nessa terra, ainda falamos com eles que nós não somos dessa terra, que não vamos viver nessa terra, e que Deus preparou para nós o melhor que é no céu. Agora imagina como é que o ímpio fica de saia justo. Olha, se o lugar dele é no céu, ele diz que Deus está preparando o melhor para ele no céu. O cara que namora aqui na terra, vai comer o melhor que eu tenho? É isso aí. Porque o nosso Deus é dono de lá, é dono daquilo, é dono de tudo. Só que qual a finalidade de Deus? Ele vem nos honrando porque nós temos que comer o melhor dessa terra. Só que o que Ele quer, na verdade, para nós é a nossa santificação, que é a porta de entrada para nós irmos morar no céu. Para a pessoa morar no céu, irmãos, eu falo isso aí com muita veemência, o negócio não é brincadeira. Para ir morar no céu não é qualquer um. Olha, o Senhor pergunta, você é qualquer um? Se você for qualquer um, você vai ficar aqui na terra, e da terra você vai para o inferno. Querido, você vai para o inferno, não. No céu não é lugar para qualquer um. No céu é lugar para aquele que se santifica no Senhor e vive em santificação. A luta vem, dificuldade vem, provação vem, aperto vem, mas a única coisa que não pode largar é a presença do Senhor. E quando você está na presença do Senhor, irmãos, o diabo tenta te esbirrar de tudo quanto é jeito para te tirar da santificação. Quer ver? Vamos lá? Capítulo 4, então, versículo 2. Vou pegar o do 1 em diante. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, e andar para que possais progredir cada vez. Olha você ver. Versículo 5 está te falando. Assim como nós estamos vivendo e andando, nós estamos mostrando para você andar da mesma forma, para que você vai progredir cada vez mais. Para que você não seja apenas um crente do mundo da ilusão, da fantasia. Um crente que só ouviu falar, irmãos, é diferente. Quem já ouviu falar é uma coisa, quem já experimentou é outra coisa. Nós estamos olhando o jarro de água ali, a gente só pode dizer se ela está gelada ou não, se nós chegarmos nela e experimentar ela. Você só vai poder dizer do Senhor se você realmente experimentar dele. Depois que você experimentou dele. É por isso que ele fala assim, aquele que beber de mim jamais terá. Aquele que beber de mim jamais terá sede. É aquele que já experimentou o Senhor. Aquele que experimentou o Senhor dos exércitos, ele não consegue largar nunca mais. Não tem como a gente abandonar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu hoje estou preso nele e ele está preso em mim. Eu não tenho mais para onde ir. João 6, 60, 68. E disse o Senhor Jesus, com os discípulos, depois da pregação apertada, aí Pedro vira para ele e fala, Senhor, que esse livro apertado, Jesus disse para ele, e você também, Pedro, quer sair? Porque Pedro tinha falado, dura o teu discurso, dura o Senhor a tua palavra, dura o teu evangelho, a ponto de alguns dos seus não aguentar, não querer e ó, castar fora.
Aí Jesus vira para Pedro, que Pedro falou isso, esperando o Senhor Jesus amaciar para eles um pouquinho, aliviar um pouquinho. Aí Jesus aperta mais ainda Pedro, fala: Pedro, mas olha, Pedro, depois de tudo isso aí, e você também quer ir embora? Quer se demandar? Quer se retirar, Pedro? Aí Pedro começa a chorar: Senhor, mas se eu largar o teu evangelho, abandonar, para onde iríamos nós? Pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Entende isso? Irmão, você não tem mais para onde ir. Quando você entender isso, você não tem, porque você já está ligado no Senhor. Amém. Eu estava falando ontem lá na igreja, lá na sede, sobre isso. Você tem que sentir sede, vontade. Tem crente que não está nem não, meu filho. Eu já acordo de manhã já pensando no culto da noite. Você vem o dia inteiro ali pensando, orando, falando com Deus, você resolvendo as suas coisas, tem que resolver, mas falando com Deus e já preocupado em estar na presença do Senhor. É porque você hoje já não tem mais para onde ir, você hoje é alicerçado no Senhor, irmão. Aí, irmãos, o resto, você pode ter certeza que vai chegar para você. Se você corre atrás do trabalho, Deus vai fazer a melhor recompensa chegar até você. Se você é honesto, você pode ter certeza, Deus vai colocar a vitória para a sua vida. Você não tem que se preocupar com mais nada, irmãos. Tudo que está à sua volta, desprende tudo e fala: minha dependência é totalmente no Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Aí eu falo: porque vós bem sabeis que mandamento nos tem dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais das desse mal. Irmão, quando você se santifica no Senhor, você foge das outras coisas. Pastor, eu estou fraco espiritualmente. É porque você não está se santificando. Pastor, eu estou fraco. Mas tem um momento, a dificuldade. Irmãos, tira a desculpa da sua vida. Um soldado, quando vai para a guerra, ele não pode ter desculpa. Não tem como ele ter desculpa. Você está na guerra. O diabo quer te traçar de tudo quanto é jeito. O diabo quer armar cilada para te pegar de todas as formas. Mas você hoje está, meu irmão e minha irmã, agarrado no Senhor dos Exércitos. Não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu não estou jejuando porque eu não tenho tempo. Eu não vou jejuar, não estou tendo tempo. Como é que quando você vai fazer uma consulta médica, o médico fala assim: 12 horas, 5 meses, você arruma jeito. Arruma jeito, meu filho. Arruma jeito. Você tem que fazer exame de fezes e urina. E é para amanhã. O negócio é sério, é para amanhã. E aí? Não fica sem comer? Não segura? E por que para Deus vai ser diferente? Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Para as coisas de Deus não tem desculpa. Aí, irmãos, olha bem. Olha o quadro. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e... Que vaso é esse aqui? Que vaso é esse? Que vaso é esse? Seu corpo. Cada um saiba usar o seu vaso em santificação e em honra. Porque alguém habita dentro de você. Você é casa. Alguns estranham quando a gente fala assim: mas é isso aí. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus, é de Satanás. Que é isso, pastor? Que é isso? Aí, pastor Jacques. A palavra de Deus fala que Satanás fica se andando. Se ele vê a casa vazia e adornada, o que ele faz? Ele sai, busca 7 piores e entra para dentro.
Você já viu uma pessoa quando desvia? Não preciso de falar, não. Só imagina. Já viu quando uma pessoa desvia do evangelho? A primeira coisa que o diabo faz? Desonrar o corpo. Eu conheci uma moça que uma vez ela desviou. Conheci um homem também que desviou. Teve uma vez que nos visitou na igreja, que tinha desviado, o pastor Jacques sabe, e pulou para o homossexualismo. Quando desvia, a primeira coisa que começa, é como se fosse uma igreja, viu? A maioria dos lugares, quando você fecha a igreja, o diabo vai lá e abre o que lá? Um boteco. A pessoa, Deus estava habitando a pessoa largou Deus de lado, o diabo entrou para dentro, a pessoa começa a fazer tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, vai para a prostituição, começa a vestir algumas roupas indecorosas, começa a querer chamar a atenção, porque agora virou vaso de desonra. Porque aí o diabo está falando agora, quem vem aqui sou eu. O diabo veio para matar, roubar e... Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com... Você quer a abundância do Senhor? É zelar daquele que está te dentro. Espírito Santo de Deus, ele não vai ficar no meio da bagunça. Eu quero ter minha vitória. Agora eu vou apertar um pouquinho mais. Muitas das vezes você quer vitória, Deus quer te dar vitória, mas ele não tem ligação com o vaso. Faça não, pastor. Olha. Como é que Deus vai honrar o vaso se ele não tem ligação com o vaso? Porque o vaso está ligado no mundo. O vaso não largou as coisas do mundo, não. Como é que Deus vai fazer? Não tem jeito. Quer receber de Deus? Começa a se santificar com Deus. Começa a buscar com Deus. Aí você está sintonizado com Ele. Ele sabe das tuas necessidades. Ele conhece a sua vida. Ele conhece os seus passos. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua caminhada. Ele conhece a sua postura. E para Deus honrar você, tem que começar primeiro a limpar o vaso. Ele quer limpar a sua vida. Tem pessoas que estão pedindo a Deus a bênção, mas ela demora. Aí fala, não, mas está demorando demais. Eu ainda até brinco muito, eu falo assim, ó, pode ir lá na mamãe Diná, lá na vovó Conga, tique chute. Lá você vai casar a alma gêmea em 7 dias. Você pode passar no cartão. Eu conheci um que fez isso. Ligou para aquilo ali, meu filho foi no cartão, passou o cartão. O negócio não resolveu nada, ele tinha embaralhou, foi mais. Aí ele veio falar comigo, liga lá, eu falo assim, eu quero meu dinheiro de volta. Ele falou, eu tenho coragem? Tenho coragem de fazer, tenho coragem, agora eu vou fazer para te destruir. Entendeu, mano, o negócio? Mas é porque estava fora de sintonia com Deus. É porque o povo tem mania de manipular as coisas. Isaías fala assim, olha, e quando tu clamas a mim, eu tapo os meus ouvidos. E quando levanto as tuas mãos, eu fecho os meus olhos. É porque é um vaso que não está na procedência de Deus. Irmão. E muitas das vezes, irmão, Deus está querendo, já está querendo honrar há muito tempo, mas não tem jeito, porque Ele está gastando tempo ainda para trabalhar você, para te sintonizar. Está fora de sintonia. Você está fora de sintonia. E para Ele sintonizar você, porque Ele não vai honrar você enquanto você não estiver certo que o nome dele é carvalho de justiça. Ele vai honrar você. Mas primeiro você vai ter que passar pelo processo. O processo é doloroso. A limpeza do Senhor não é brincadeira. A limpeza do Senhor não é brincadeira. Eu não sei se vocês conheceram essa mulher. Depois vocês dão uma olhadinha na internet, chamada Darlene Glória. Ela era uma artista da Rede Globo. Na época eu estava lá na Igreja Batista da Floresta, pastor lá em Terra Pita. Essa mulher, ela se converteu, Darlene Glória, fazendo novela para a Rede Globo. Eu até peguei um livrinho dela, muitos anos atrás, nem sei se eu tenho esse livro mais. Ela contando o testemunho dela,
E a pressão foi grande. Eles lutavam ferronhamente para voltar para casa. E no testemunho dela, ela conversava com uma barata e dizia: barata, quem dera eu se eu fosse você agora, que não precisa de medicamento para dormir, não precisa de droga. Essa mulher se converteu. Eles perseguiram ela. Antigamente o mundo perseguia o crente. Antigamente, irmão, era pressão. Eu ganhei uma beata para Jesus uma vez, meu filho. Eles me ameaçaram. Eu andava preocupado com São Paulo. Uma graninha de joelho, que absurdo. Aquela mulher viu tanta maravilha. E eu fiquei muito amedrontado, porque eles espremeu demais, eu muito aperto. O padre José mandou me impressionar, me impressionando. As beatas ficavam em cima, aquela coisa, era uma bagunça. Eles querendo me impressionar. E eu falei com a beata assim: volta lá para a igreja católica. Ela é assim: eu nunca mais. E Jesus é maravilhoso. E ficava só atrás de mim. Até que um dia minha mãe: você tem que ter medo de nada, não? Aí começou o pastor Salatiel Garcia, nós somos lá na igreja católica. O padre José entrou lá para dentro e queria atender a gente de jeito nenhum. Nós oramos lá para dentro, estava um dos padres endemoniados lá. Ele falou: vou nada, porque ele ia cair também. Nunca mais eles perseguiram a gente. O evangelho, na verdade, é guerra. Sua vida, sua família está precisando de vitória. Mas para ter vitória, você precisa estar liberto. Você precisa estar santificado, para que a glória de Deus entre dentro da sua casa de verdade. E quando você clamar, a manifestação do Espírito Santo é na hora. Não tem destino a gente chegar no lugar para orar: ô diabo, sai. Ô diabo, está pedindo mesmo o quê, senhor? Você tem que dar ordem no nome do Senhor Jesus, e ele tem que obedecer, e ele tem que sair, porque você está no Senhor dos Exércitos. Pastor, eu estou falando agora, não está acontecendo ainda. Por quê? Por quê, pastor? Já que isso não está acontecendo, pastor Jacques? Santificação. Tem que se santificar no Senhor. A verdade é essa: está falando com ele, às vezes ele não está ouvindo, porque você não está sintonizado totalmente com ele. Cristão tem que jejuar, irmão. Cristão tem que ler Bíblia. Cristão tem que orar. Cristão tem que ter cuidado com as vestimentas. Cristão tem que ter cuidado com as posturas. Tem que ter desejo para as coisas de Deus. E as demais coisas Deus fala para acrescentar na sua vida. Eu não preciso de um carro bom desse tanto, mas Deus fala: eu vou acrescentar na sua vida. É isso que é acrescentar. Eu quero te dar o melhor. Entendeu? Senhor, o pouquinho que eu tenho de dinheiro já me basta. Mas Deus não fala assim: eu quero acrescentar na sua vida. Eu vou acrescentar. É por isso que fala acrescentar. Entendeu como funciona o negócio? A minha casa está boa, é bonita, mas Deus fala que eu vou acrescentar na sua vida, que você vai comer o melhor nessa terra. Entendeu como funciona o negócio? Isso quando você está no Senhor. Então tem que ter uma coisa chamada santificação, porque Ele quer preparar você para morar no céu. Aí vem uma pergunta que é crucial. Essa pergunta é perigosa. E na igreja a gente sofre com isso. Se você ainda não tem certeza, você tem que procurar ter salvação. Você é salvo. Tem gente que tem que dizer: mas ninguém tem certeza. Se eu não tenho, eu tenho. Se eu morrer agora, eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu, eu tenho certeza. Eu estou indo para o céu, meu filho. O cristão tem que ter certeza, não pode tosquenejar em dúvida. Eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu tenho postura para isso, eu tenho procedimento para isso. Eu tenho santificação na minha vida para isso. Eu sirvo a Deus para isso. Eu vou falar mais isso: eu vou chegar no céu lá e não vai dar nem tempo de sua cartão mesmo. Eu não quero pular lá para dentro, é logo. Vou ficar do lado de fora olhando o quê? A gente tem que estar com a vida certa com Deus. Ser crente como qualquer um outro é bobeira. Ser crente como qualquer um outro, ser apenas um crente, para carregar um rótulo de crente, é bobeira. É gastar tempo. É gastar tempo.
seja de verdade. Olha bem. Não a paixão, versículo 5, não a paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antivulo dizemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Se conversar com o pastor Jacques, se conversar com qualquer outro pastor, qualquer outra igreja, qualquer outro ministério, vai falar com você. Se ele for aberto com você falar mesmo, ele vai falar com você. O grande problema que a gente tem com o membro, com a igreja, com o povo, é levar eles para o quê? A santificação. A grande dificuldade é você conseguir levar a pessoa até a santificação. Porque a pessoa está toda suja. Ela vê que o mundo lá fora é cheio de pecado. Oprimida, no adultério, na pornografia, nas mentiradas, nos enganos, nas infâmias. E aí ela ainda não bebeu da água que é Jesus Cristo. Por que Jesus virou para aquela samaritana e falou com ela? E te dá água, e você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E aí quando ela foi falar com ele sobre a turmada toda, ela falou assim, olha, eles não são seus esposos. Aí já entendeu logo. Você quer dizer que eu sou impura, mas se eu for pura, me purificar diante dele, ele vai ajustar a minha vida. Porque lá do interior dela sofria com aquilo. Ela falou, tenho homens, mas nenhum deles é meu esposo. Eu não posso contar com nenhum deles. Eu digo ter família, mas eu não tenho família. Jesus está querendo dizer para ela, eu te faço ser uma mãe de família. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. A mulher era prostituta, mas eu te faço uma mãe de bem. Ué. Era um homem mentiroso, mas eu te faço um homem verdadeiro. Era enganador, mas agora não vai ser mais enganador. Isso quando bebeu da água chamada Jesus Cristo. E é o que nós precisamos. É o que todo cristão precisa. É o que todo crente precisa. Hoje eu achei uma notinha de 20 reais. Assim. De 20, não de 10. E eu vi que a nota. Peguei a nota a serviço. Olhei para um lado, para o outro, estava lá todo mundo pisando, peguei a pus no bolso. Aí veio um rapaz, disse, não, eu acho que eu perdi 10 reais. Eu perdi, eu não achei aqui. Uai, estava esperando alguém dar um grito aqui para ver quem que é. Seu grito deve ser razão, eu achei 10 reais. Todo mundo vai, não! Não é? Você tinha que dar para você e dar para os outros. Não, aí eu tenho que dar 10 para todo mundo, não é que eu faço. Entende isso? Agora, Deus trouxe ele até mimos. Ou, me espanta que eu falo assim, ou Satanás. Ou um ou outro. Que é isso? O diabo também é legal. O diabo talvez fosse para afrontar, pastor Jacques. Porque aí eu ficava com o dinheiro calado, ó. Ainda falava com ele, se eu fosse enganador. Ó, meu filho, aqui. Se você perder uma moedinha de 5 centavos, você não acha, não. Não consegui eleger ele 2 vezes. Ele falou que perdeu 10 reais. Vou fazer de bobo de quê? Se for o diabo fala, não vai adiantar com o cara, não. O cara entrega mesmo. Agora, imagina que o diabo mandou, depois minha bênção dá para chegar e vai. O diabo fala para Deus, uai, você vai dar a bênção para ele, né? Eu roubou 10 reais ali. É isso que é ser justo? É isso que você disse ser carvalho de justiça? Aí eu perco minha bênção por 10 reais. Você vai perder sua bênção por pouca coisa? Você vai perder sua bênção por causa de um palavrão, por causa de uma briga? Você vai perder sua bênção porque você não quer mais orar, não quer ler a Bíblia, não quer jejuar? Você vai perder sua bênção. Você vai perder as suas maravilhas, por causa disso, nem pastor Jacques.
Deus está te chamando para vir para a casa dele, porque você tem que servir, mas eu não quero mais. Querendo encostar, não adianta. O Senhor nos chama todos os dias. Então, ó, 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a que nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, está dentro de mim e de você. E quando ele está dentro de você, você é sintonizado com Deus. Eu não tenho que ficar chamando Davi, vamos orar. Davi, deu hora de orar. Nunca chamei. Nunca chamei o Davi para orar. 18 anos, pergunta isso. Tem hora que eu vou para o Ceará, estou indo trabalhar. Estou atrasado, porque ele já está de joelho há muito tempo orando. Orar, tem a vida dele. Nunca chamei minha esposa e vamos orar junto, você tem que orar, porque você não está orando. A vida dela é dela. Às vezes ela ora antes, quando eu vou para dormir, ela já está orando. Tem hora que eu chego, vou deitar e dormir, que eu tenho que sair cedo, ela nem chegou ainda, está na mãe dela lá. Quando ela chega, ela vem, dorme e ora. Às vezes eu chego e ela já está orando. A maioria das vezes ela ora quando eu estou dormindo um pouquinho, porque eu tenho que ir trabalhar. É a vida dela com Deus. Você tem que ter isso na sua vida. Você precisa disso. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você para isso. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Depois que o Espírito Santo de Deus está em você, você passa a amar as pessoas. Aí vai apertar de novo. Não acha que amar é aceitar ou concordar. Eu amo tanto o meu filho que tem coisa ali que eu não concordo, eu vou chamar a atenção dele, eu amo ele. Eu vou deixar ele se machucar? Eu amo tanto ele que eu quero bem para ele, eu vou chamar a atenção dele. Eu não tenho que concordar com ele. Aí você ama de verdade. Quem ama, pai e a mãe dele falam todo dia sempre a gente. Quem ama, corrige. Quem não ama não está nem aí, meu filho. Quem não ama não está nem aí. Você pode logo lançar do jeito que for, fazer o que for, pode aprontar o que for, pode não estou nem para você. Faz o que você quiser. Agora, quando você ama, você chama atenção, você mostra o caminho. Sabe quando você lê na palavra de Deus? E o amor de muitos se... Eu estou fechando, viu? Mais um minutinho só. O amor de muitos se... É por isso que tem muito filho aí que está acabado. É por isso que as famílias hoje estão bagunçadas. Sabe por quê? O amor esfriou, pastor, já que você está ao fora, que tem pai e mãe que está vendo o filho entrar na enrascada e não está nem aí. Deu para você entender esse versículo aí? O amor já ficou tão assim que já esfriou. Já não corrige mais. O filho já não aceita mais a correção do pai e da mãe. Eu vejo a quando o pastor Jacques, o pai dele, nós mandamos um presentinho para ele. Você vê a alegria do vovô. Imagina aqui. Presentinho simples. O sorriso, falando do jeitão dele de gente lá do matão mesmo. Mas você vê a satisfação da pessoa. Aquilo ali agora está na porta de entrada, pastor. Falei com você. Água mole. Tanto bate, ele pegou o presente, uma felicidade. Agora vai outro presente. Eu consigo entrar lá com a Bíblia. Daqui a pouco eu sento com ele, converso com ele, a gente consegue falar da palavra, consegue orar com ele. Daqui a pouquinho ele levanta a mão, aceita Jesus. Daqui a pouquinho põe a rabadura preta debaixo do braço. Deu para entender como é o negócio? Aí você pode falar assim, ó, eu vou trabalhar no amor.
Quem ama, irmãos, corrige. Quem ama, irmãos, mostra a verdade, custe o que custar. Quem ama, irmãos, não mede esforço. Quem ama mede esforço, sim ou não? Então o crente que não tem esforço para orar igual não ama Jesus. Não tem esforço. O crente que não está nem aí, não ama Jesus, como é que ele está querendo receber uma coisa de Jesus? Porque ele vai atrás só de interesses. Entendeu como funciona o negócio? Né? Eu tinha muito tempo um amigo meu, camarada bem aparentado. O cara parecia que era desenhando lápis. Sabe o que, camarada? Todo bonitão. Eu sou bonito, mas meio avacaiado. O cara era bonito, cabelo bonito, olho bonito. Eu me rezava, falava que a boca dele era carnuda, simpática, elegante, cara. Parece que era um cara. Ele falou: eu sofro demais com isso aqui. Eu falei: por que, meu filho? Porque começou essa fome de bonita, que bonita ali, e eu nunca vou conseguir uma namorada aqui na escola que vai me amar pelo que eu sou, mas vai me amar só pelo que eu aparento. E é isso mesmo, pastor. E é isso mesmo. Eu tenho a minha rapinha no tacho, esposa. Pega uma pepino. Esposa de pastor não é fácil. E sem ela atribuir muita coisa na igreja. O que eu coloco chama atenção se precisar. Elas precisam de chamar atenção, também chama atenção. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente ama, a gente chama atenção. Ela chama atenção, chama atenção. Se precisar de chamar atenção do filho, eu chamo atenção. Se eu ver que não dá certo, eu vou falar e não quero nem saber. Eu quero o que é certo, o que é errado eu não quero. Eu quero que a vitória. Nós precisamos de ter aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Porque a sua salvação ela fica por um triz, é uma beiradinha. Por um descuidozinho você perde o quê? A sua salvação. Eu vou parar por aqui, não dá para mais uma hora. Nós estamos adiantados um pouquinho, não queremos entender muito o horário. Mas Deus vai ter uma oportunidade, nós vamos falando sobre isso aí. Mas é bom você sempre refletir na sua vida, bem que esse pensamento. Será por que às vezes eu peço a Deus algumas coisas e não estou recebendo? Porque não está o quê, pastor Jacques? Preparado, pastor Jacques. Eu, como pastor, estou brincando com os irmãos, não. Eu vou à fé e à fome. Eu vou à fé e à fome. E eu vou falar com você. Às vezes a gente pede a Deus uma coisa e ainda não veio, você ainda tem que saber a procedência e falar por que não veio ainda a minha vitória. É assim eu penso. Eu comigo. Porque eu estou precisando de me acertar em alguma coisa. Um fiozinho está rompido ou está enferrujado, está deixando o meu contato com o Senhor chegar. Aí eu começo a fazer um autoexame. Se eu não estou errando em alguma coisa. Porque a gente vai procurando a santificação. Santifique. E quando você começa a santificar, vamos ficar de pé. Quando você começa a santificar, é uma coisa de suma importância. O adversário viu que você está se santificando. Olha bem, você não esquece não. Quando o inimigo vê que você está santificando e buscando, está santificando, quando você está mudando de direcionamento, o diabo viu que você está mudando, você agora está se limpando cada vez mais. O diabo vai usar o adversário, o diabo vai usar os dedos para provocar você. Sabe quando eu falo assim, ó o crentinho do pau? Alguém já ouviu isso aí? Agora vira o crentinho do pau. Isso é para te tirar você do centro, porque ele viu que você está no caminho certo.
Já vou falar assim, mas quando estava no mundo era gandaeiro, plantava tudo. Agora que o tempo apertou, virou crente. Virei crente mesmo. Me posicionei com Deus. Entendeu como é negócio? Porque o diabo tenta usar esses termos para tentar te tirar do caminho que você está nele. O diabo ele põe dúvida na sua cabeça. Olha bem o que Satanás falou com Eva. E logo na hora que Adão estava distante de Eva, Satanás ele fica observando, ele tem tempo para isso. Ele não tem pressa, ele observa. Está ele lá observando. Na hora que ele viu que Adão saiu, talvez Adão foi conversar com a tartaruguinha. A tartaruguinha dele achava que ela ia demorar, né? Satanás aproximou de Eva assim, como é isso? Ela não, porque Deus Todo-Poderoso falou que eu não posso tocar. Mas ele não falou que você não pode comer. Ele falou que você não pode tocar. Você come alguma coisa sem tocar? Não tem jeito. Tem jeito de comer alguma coisa sem tocar, pastor? E ela comeu. Satanás tem tempo. Se Satanás vê que você começou a santificar a sua vida, ele sabe que você vai alcançar as suas vitórias. Se a sua vida, sua família está lá nas trevas, é só pensar bem, é muito fácil. A pregação dessa está mastigadinha, mas a luz não combina com as trevas. Se você se santificou, agora você tem a. Se algum mal está oprimindo um ente querido seu, ou sua família, ou seja que for, e você agora é luz e ele tem trevas, você chegou lá, na autoridade do Espírito Santo de Deus, as trevas têm que se dissipar. Mas nós temos que ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros? Por que às vezes então você está falando e não está acontecendo? Por que você está precisando de dar mais uma carimbada no vaso aí? O vaso está precisando dar mais uma limpadinha. Isso não é o ímpio, não. O ímpio já está no mundo. O ímpio já está no mundo. Hoje eu não sabe para pregar fora. Nós temos que todo dia. O meu Deus está aqui, está lá. Eu prefiro ficar quietinho do jeito que eu estou aqui. Porque pregar fora está difícil. Pastor, já se eu pregar fora, não tinha você viu. Difícil. Difícil. Aí um dia eu estava passando com o carro, passou um camarada, eu fui pregar nessa igreja um tempo. O camarada passou por mim com o carro e ele estava com pressa, eu também com pressa, só que o espaço era para mim, mas tinha um outro na minha frente morrinhando, e eu tinha que ter um pouquinho de paciência, eu dei seta para a direita, não deu, eu dei seta para a esquerda, não foi, o outro queria passar, ele passou. Na hora que ele passou correndo, levou, buzinando, fez aquele gesto do dedo. Aquele gesto do centro, aquela coisa feia. Com o dedo. Foi misericórdia, está queimado. Repreendido, Satanás, em nome de Jesus, ele foi embora. Chegou lá na igreja. Presbítero da igreja. Qual foi o tema da palavra? Me esqueci disso até hoje. Cuidado com o seu dedo. Ele pode te levar para o inferno. Acabou. Ele mesmo pegou para mim o tema da palavra. Acabou. Levante suas mãos. Prepare-nos. Eu estou falando muito com os irmãos lá na sede, eu fiz muito isso ontem. Nós vamos ter o acampamento 16, 17, 18 de junho. Eu não sei se vocês estão passando com o pastor Jacques. Eu estou passando na sede, eu não peguei não, pastor Jacques. Eu não peguei essa responsabilidade. Os nomes lá eu passei direto por Miriam. De todos os acampamentos que nós fizemos. Prepara. Esse acampamento vai ser para o seu crescimento espiritual. Você vai aproveitar, vai divertir, vai brincar, mas vai ter oração. Você vai ver a manifestação do Espírito Santo de Deus lá. Você vai ver a glória de Deus naquele lugar. Você vai ver as maravilhas de Deus naquele lugar. Você vai ver a bênção de Deus naquele lugar na sua vida. Você vai sair de lá impactado de vitória. Porque Deus vai agir a favor da sua vida.
Amém, igreja? Amém. Então, 16, 17, 18 de junho. Você vai vir maravilhado. Você vai sair de lá. Você vai ver fogo descendo do céu. Você vai ver o que é a sua vida com Deus. Prepara. Prepara. Nós vamos ter o ciclo de oração. A oração da parte da noite, que inicia na madrugada. Te garanto você. Sua brasa vai acender. E se ela estiver acesa, ela vai acender mais ainda. E a vitória do Senhor vai alcançar a sua vida. Amém? Amém. Se tiver endereço, você fala o nome do pastor Jacques. E Deus vai te honrar em você. Amém?